Olá, meus amigos. Eu gostaria de dividir com vocês uma dúvida que eu tenho. Aliás, eu não tenho uma dúvida, não. Na realidade, eu tenho algumas desconfianças a respeito disso. É por isso que eu fiz esse trabalho aqui e coloquei esse título. É Henrique Meirelles conivente com toda a corrupção lulopetista? Lula, Dilma e Temer, que ele participa de todos esses governos. É ele conivente com toda a corrupção que ocorreu nesse governo lulopetista, nesses 13 anos de governo? Vamos pensar um pouco sobre isso e vamos chegar a uma conclusão ao final, tá certo? Se vocês olharem, o Henrique Meirelles tem um currículo perfeito para a posição que ele, para as posições que ele assumiu nesse governo. Assumiu como presidente do Banco Central no governo Lula. Eu acho que foi o único ministro que foi do início até o fim. Depois, vocês viram, ele saiu, foi para a JBS, foi para a JBS, voltou e entrou como ministro da Fazenda. Certo? Então, ele pertence a todo esse período lulopetismo aí. Esse período de maior corrupção que já houve no país. E o que me intriga, e o que faz aumentar a minha suspeita, é que Meirelles não é falado. Meirelles não é citado por ninguém a respeito de corrupção e de qualquer coisa. Então vamos lá. O início do Meirelles era deputado, foi eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás. Não é? E ele foi cooptado pelo governo Lula para ser presidente do Banco Central. Na realidade, o governo Lula, naquele princípio, ele vinha com a pregação de ser contra a corrupção, ser um governo honesto, direito, e que não ia aceitar nenhum tipo, por mais suave que fosse, tipo de corrupção e corrupto no governo. Logo do início, houve uma espécie de análise dos currículos. E o currículo do senhor Henrique Meirelles ficou barrado, porque tinha um problema de sonegação do imposto de renda. Ou seja, um presidente do Banco de Boston Nacional se tornou presidente do Banco Internacional, demonstrou uma completa falta de respeito com o que é público, não é? Porque ele sonegou imposto de renda. A situação ficou vexaminosa e ele teve que refazer declarações e pagar o imposto devido, ou seja, o imposto sonegado que ele sonegou, ele teve que pagar o imposto para ser presidente do Banco Central. Evidentemente, muita gente pensava que ele não fosse ser o presidente porque apresentava essa mancha negra já de início. Um cara que era um tremendo, uma pessoa que sonega imposto de renda, presidente de banco internacional, e sonegar imposto de renda, a explicação que ele deu para a sonegação é um negócio assim meio absurdo. Mas tudo bem. Aí nós vamos ver que o início dele é embaraçoso. Se fosse realmente um governo honesto, que pretendesse ser honesto, correto, sem corrupção, o senhor Henrique Meirelles não seria presidente do Banco Central. Outra coisa que chamou a atenção é que ele, além de conseguir o posto, ele conseguiu ser com o status de ministro, porque ele ficou diretamente ligado ao Lula. Ele não quis, e eu achei com razão, ser submetido a uma pessoa como Guido Mantega, que é um cara assim, quilometricamente diferente do currículo do Henrique Meirelles. Não tinha uma capacidade que tem o Henrique Meirelles para ser o chefe do Henrique Meirelles. Ele realmente procurou por isso. Não quis ser submetido ao ministro Guido Mantega, com muita razão. Muito bem. O fato é que ele, como sonegador, ou seja, um patrimonialista, né? Ele
consegue o status de ministro, mesmo com a mancha de sonegador. Muito bem. Todo mundo falava que era o candidato ideal e o currículo dele é um currículo perfeito. Uma pessoa que foi presidente do Banco de Boston no Brasil já era algo assim espetacular, não é? Já demonstra uma capacidade nessa área específica, não é? Principalmente a área de Banco Central, a área financeira, muito elevada. E além disso, ele assumiu a presidência do Banco de Boston a nível internacional. Agora, eu pensando agora mesmo, não estou lembrando e não sei por que Henrique Meirelles deixou de ser presidente do Banco de Boston. Eu gostaria de, se alguém soubesse, me dissesse, e eu vou procurar saber depois o que aconteceu, por que ele, pessoa que não era velha, pessoa nova, deixa o Banco de Boston. Quais foram as causas que levaram ele a sair do Banco de Boston como presidente do Banco de Boston? Tá certo? Muito bem. Aí Henrique Meirelles passou a ser incensado como um grande economista, né? Como um grande presidente do Banco Central, e ele pega exatamente o governo Lula e começa no ano de 2003, vai até 2010. Esse é um período áureo da economia internacional. A economia internacional vai de 2000 a 2008. Nunca existiu um período tão áureo, tão céu de brigadeiros na economia internacional como esse período. Tá certo? E aí, se nós olharmos e prestarmos atenção, analisarmos o que o Meirelles fez, o Meirelles fez uma administração feijão com arroz. Porque esse período áureo, os países emergentes foram altamente beneficiados, inclusive o Brasil. Porque nesse período de crescimento da economia mundial, inclusive a China entrou comprando tudo quanto era commodities, e o Brasil é um especialista em commodities, tinha muita commodity para vender. Tanto é que o Brasil fez uma reserva monetária, né, da ordem de 360 bilhões, coisa que nunca tinha acontecido antes nesse país. E aí, poderia se imaginar que uma pessoa da capacidade do Meirelles, da competência do Meirelles, fizesse alguma coisa diferente. Fizesse alguma coisa diferente do feijão com arroz. Pensasse algo, não é? que ficasse permanente no Brasil e ajudasse o Brasil a crescer. E não houve nada disso. Muito pelo contrário, o Brasil foi um dos países que menos cresceu naquela época. Além disso, as 360 bilhões do Brasil de reserva só fez e até hoje só faz, que continua esses 360 bilhões mais ou menos de reserva monetária, só faz dar prejuízo ao Brasil. É uma das causas do crescimento da dívida interna no Brasil. Porque eu quero explicar isso para vocês entenderem. Um exportador, não é? Por exemplo, a Vale do Rio Doce exporta ferro para os Estados Unidos, por exemplo. O importador nos Estados Unidos paga em dólares a um banco indicado pelo Banco Central brasileiro, lá nos Estados Unidos. E aí se constitui a reserva que eu estou falando, os 360 bilhões, naquele banco ali, ficam aquelas reservas, que é do Banco Central, na realidade é o Banco do Brasil, na época inicialmente. E o governo brasileiro paga para o exportador em reais. Não é o dólar que vem de lá que você vai entregar o dólar aqui. Não, o dólar, o importador paga o dólar, deposita na conta do Banco Central, indicado pelo Banco Central lá nos Estados Unidos, em dólar, e aqui o Banco Central emite papéis de moeda para pagar a esse exportador. Ou seja, para o Brasil, para o exportador, ele recebe em reais. Só que esses reais, o governo é que paga. Porque o governo recebeu os dólares. Então paga os reais ao exportador. Então, na realidade, o que o governo faz? Emite papéis
e vende papel no mercado para receber os reais que vai pagar a Vale do Rio Doce, por exemplo. Só que ao emitir esses papéis, a taxa de juros no Brasil chegou a 14,75%. E a taxa que a reserva, aquele dólar que ele recebeu do importador americano, está aplicado a uma taxa americana, por exemplo. A taxa do dólar lá é aproximadamente zero, ou negativo, porque a taxa de juros real lá é negativa, porque os juros é menor do que a inflação americana. O juros está em torno de 0,8%, 1%, e a taxa de juros de inflação americana aproxima-se de 1,8%. Você depositando lá está perdendo dinheiro. E aqui está pagando essa tonelada de 14,75%, que agora está aí em torno de 10%. Então o rombo nas contas públicas é enorme. Não se espera de uma pessoa como Meirelles que tivesse feito, descoberto alguma maneira de administrar essas reservas da maneira tal que não prejudicasse tanto ao Brasil, a dívida pública interna do Brasil. Tá certo? Mas não é isso que aconteceu. Continua os 360 bilhões. Não se avaliou, por exemplo, será que seria necessário 360 bilhões para manter de reserva no Brasil? Que a única justificativa para a reserva do Brasil é para que os investidores especuladores internacionais não ataquem a moeda brasileira. Mas o ataque em moedas só existe quando a economia está sendo administrada erroneamente. Então você tá com 360 bilhões e não pode fazer nada com ela, porque você está com umas estratégias econômicas, umas políticas econômicas errôneas. É isso que quer dizer. Muito bem. Então, a performance do ministro da Fazenda, do Meirelles, com o presidente do Banco Central, nesses 2003 a 2010, foi extremamente feijão com arroz. Nada que se possa aproveitar. Inclusive, eu condeno a sua compreensão negativa. Porque ela é negativa no sentido que era um país que recebia dinheiro, a receita crescia muito no país pelas exportações, e não se foi feito nada. No entanto, o governo, que ninguém fala isso, mas o governo Lula, desde o início, as despesas vêm crescendo pesadamente. Uma taxa de crescimento muito alta na despesa brasileira. E por que não aparecia? Não aparecia porque a receita vinha crescendo. Agora, depois que acaba a receita com a crise de 2008, o problema apareceu brutalmente. Então viu que a despesa estava muito mais alta do que a receita no Brasil. Tá certo? Então isso faltou capacidade, não só do Meirelles, mas do governo como um todo, de olhar a situação e dizer, olha, aumento de receita desse tipo, ela é passageira. Lógico que é passageira. Aliás, nas empresas privadas, um dos grandes problemas que acontece é isso. Os grandes CEOs de empresas privadas, eles estão pensando sempre quando acontece um caso desse tipo, quando a receita está subindo brutalmente e eles tentam trazer as despesas, não deixar que as despesas acompanhem a receita. Porque eles sabem que na hora que aquela receita for embora, é difícil você baixar as despesas. Você já está acostumado com o crescimento da despesa. E principalmente em termos de país, quando você aumenta as taxas de despesa, fica muito difícil você reduzir. Os problemas políticos são enormes por causa disso. Muito bem. Além disso, né, eu vou entrar com uma outra coisa aqui. O Meirelles é surdo e mudo a respeito dos malfeitos do governo que ele fez parte, que ele fez e faz parte. Olha só, no período do Meirelles, no período do Lula no governo, explodiu o mensalão. Alguém fala de Meirelles? Não. E que era o mensalão? Desvio de recurso público para sustentar as campanhas políticas e o bolso particular do senhor Lula e companheiros. José Disseu, etc. Tal, José Genuíno, ficaram ricos em função disso, desviando recursos públicos para ele. Desviar recursos públicos não era 2, 3, 2 mil reais, não. Eram bilhões de reais que eram desviados. Isso, o Banco Central é responsável por isso. O Banco Central fiscaliza a movimentação monetária no Brasil. Tem essa missão.
Portanto, o senhor Meirelles tinha por obrigação, por responsabilidade, saber o que estava acontecendo. E o Meirelles, ninguém nunca viu o Meirelles dizer alguma coisa contra algum corrupto ou contra algum movimento de dinheiro exagerado e que ele estivesse averiguando isso. Nunca ocorreu. Ele é surdo e mudo em relação aos malfeitos desse governo, as corrupções do governo, tanto do Lula, e agora, como ele está fazendo, é a mesma coisa. Ele jamais fala, ele jamais ataca, ele jamais investiga algum movimento extraordinário de recursos, como tem acontecido. São bilhões de recursos que passam de um lado para outro. E o senhor Meirelles, que é o responsável por isso, é o ministro da Fazenda, foi presidente do Banco Central. Então, ele falhou redondamente nisso. Agora, eu não sei se ele falhou ou se ele foi conivente. Essa que é a minha grande suspeita e a minha grande dúvida. Eu não posso afirmar porque eu não sou um jornalista investigativo. Eu apenas raciocino em função do que eu vejo os jornalistas escreverem. Tá certo? Então o senhor Meirelles tem uma nódoa aí, e do meu ponto de vista, da minha suspeita, ele é responsável por toda essa corrupção que existe. Porque ele é como autoridade cuja função, cuja missão é controlar os recursos financeiros do Brasil e ser vigilante a respeito de movimentações extraordinárias, como a COAF, por exemplo, que fica sob a sua direção, não é? Ele deveria botar a boca no trombone se ele não quiser ser conivente. Muito bem. Outra coisa que me leva a suspeitar terrivelmente do senhor Henrique Meirelles é a alteração que ocorreu no artigo 9º do BNDES. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que alterou o artigo 9º do BNDES. Alterou da seguinte maneira: ao alterar esse artigo, ele na realidade autorizou o BNDES a financiar os investimentos em ativos estrangeiros por parte das empresas brasileiras. Você financiou as empresas brasileiras a investir em ativos estrangeiros. Foi por essa porta que entrou a JBS. E nós vimos a JBS entrou e fundamente nisso. Foram 716 bilhões de reais de 2007 a 2016 que saiu por essa porta dinheiro do Brasil para financiar o quê? A economia dos Estados Unidos, a economia de Cuba, a economia de Venezuela, a economia de outros países, Panamá, etc. Tudo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como verdadeiro lobista, porque ele assinou. Ele assinou. Não é uma acusação qualquer. Está lá a assinatura dele no papel, assinando a alteração do artigo 9º. Tá certo? Então, tem que ser responsável por isso. Alguém tem que ser responsável por ter dado essa ideia e colocado na mão do senhor Lula para ele assinar. Porque Lula é incapaz, ele não pode fazer porque ele é analfabeto. Ele é ignorante, ele não sabe isso. Isso é para pessoas de alto nível. E Meirelles é um deles. Meirelles sabe tudo a respeito disso. Ele pode ter sido exatamente a pessoa que manipulou essa coisa de uma maneira tal e levou para o Lula assinar, e Lula sabendo o que estava acontecendo. Tanto é que o Lula vai mamar nas tetas da JBS por causa disso, e da Odebrecht por causa disso. Tá certo? Então veja só, o Meirelles é de Goiás. O Meirelles tem uma relação muito grande com a JBS, porque ele é um cara de Goiás. Ele, como presidente do Banco Central, não é? Ali, 2007, ele estava ainda como presidente do Banco Central. Eu acho que foi ele que fez, foi ele que botou na mão do Lula, fez essa alteração do artigo. Eu não estou o acusando, estou dizendo o que eu acho. O que eu acho, inclusive, porque eu estou, inclusive, elogiando, porque ele é um cara capaz, tem a capacidade de observar, porque se for jogada de gênio. Jogada de gênio alterou o artigo qualquer do Banco Central, do BNDES, e permitiu um rombo desse tamanho no BNDES, favorecendo as empresas que ele queria e favorecendo a eles naturalmente. Tá
Tá certo? Então, eu acho que aqui tem o dedo do senhor Meirelles, nessa alteração do BNDES. A relação dele com a JBS, Meirelles de Goiás. Eu acho que a carreira política dele começa a ser financiada pelos açougueiros de Goiás. E outra coisa, ele sai do Banco Central e vai para ser o presidente do conselho da JBS. Olha, como? Sai do Banco Central, vai ser presidente do conselho do Banco Central. Vai lá, reorganiza a empresa. Sabe tudo o que está acontecendo no governo aqui, sabe tudo o que está acontecendo lá. E continua os investimentos, continua os empréstimos, continua os financiamentos do BNDES para a empresa JBS. E de lá ele volta para o governo para ser ministro da Fazenda. E a sangria continua. E ele não faz nada, não abre o bico, não diz nada. Ele sabe de um lado, da JBS, que o dinheiro está entrando via esse crime que fizeram com o BNDES. Sabe como homem de governo, que ele era presidente do Banco Central. Então sabe o que está acontecendo. Sabe por que o Lula assinou aquilo. Tá certo? E sabe como ministro da Fazenda por que aquela coisa estava acontecendo. Muito bem. Então você chega à conclusão que o Meirelles é um conivente com toda a corrupção lulopetista. Basta dizer que o governo Lula nunca averigou, nunca fiscalizou, nunca levou para as barras da justiça nenhum dos grandes corruptos desse país, como por exemplo a Odebrecht. Só que a Odebrecht, como o próprio nós vimos, Emílio Odebrecht, foi quem financiava o seu Lula. Escreveu até a carta do Lula ao povo brasileiro. O Emílio Odebrecht falou isso. Então, essa coisa estava toda macamunada. Por que o Henrique Meirelles, um cara tão inteligente, o cara presidente do Banco Mundial de Boston, presidente do Banco Central, tinha a obrigação de saber. Na realidade, quando você chega assim, você chega a pensar, olha, o Meirelles, o Lula e a Dilma faz parte de um conjunto de pessoas especiais. Eles não sabem de nada, e não ouvem nada, e não dizem nada a respeito dos malfeitos pelo governo que aconteceram no país. Não é interessante? Então, muito bem, meus amigos, eu vou chegar à conclusão, rapidamente aí, que eu suspeito que o senhor Henrique Meirelles é conivente com toda a corrupção lulopetista, ou seja, com toda a corrupção que houve do início do governo Lula até agora o governo Temer, porque quem é o ministro da Fazenda agora é o Temer. E vou indo mais. O Meirelles, como ministro da Fazenda, com essa equipe econômica que estão dizendo que é boa, fez alguma coisa? Não, não fez nada. Não sabe o que fazer. Só sabe pensar em corte de custos e aumento da receita através de impostos. Então, para mim, aquele currículo perfeito valeu do ponto de vista da atividade privada, porque ele foi presidente de um banco, isso é auspicioso. Mas do ponto de vista, como economista e como presidente do Banco Central, ele foi como ministro da Fazenda e como presidente do Banco Central, ele foi um zero à esquerda. Não fez nada que chamasse a atenção. E teve, nas melhores condições que poderia existir, foi no período de 2003 a 2010 do governo Lula. Porque era um cenário de brigadeiro, a China comprava todas as commodities do Brasil, o Brasil tinha muito commodities para ver, tanto tinha que botou 360 bilhões como reservas monetárias. Então era de se esperar que uma pessoa competente fizesse alguma coisa, fizesse muita coisa, não é alguma coisa só não. Firmasse, mostrasse, botasse o nome dele na história pelas coisas que ele deveria ter feito para consertar a economia brasileira. Não fez nada, fez administração feijão com arroz e péssima administração. Péssima administração, que é exatamente no período onde no mundo, nesse crescimento econômico mundial, favoreceu imensamente aos países emergentes, inclusive o Brasil, porque tinha commodity para exportar, favoreceu,
E o Brasil foi um dos países que menos cresceram nesse período. Isso é Henrique Meirelles. Qual é a obra do Henrique Meirelles? Qual foi a atuação do Henrique Meirelles, tanto como presidente do Banco Central, como até agora como ministro da Fazenda? Não sabe, como ministro da Fazenda está perdido, porque fez uma correção errada, congelou os gastos, e como se aquilo fosse uma garantia de que iria reduzir a dívida. Não é verdade, é um erro crasso. Congelar gastos não garante que a dívida seja reduzida. Por quê? Porque existe a receita. Se você congela o gasto e a receita cai como caiu agora, o que é que vai acontecer? A dívida vai aumentar. Até nisso, mostra-se que Meirelles é um tremendo incompetente. Um abraço e até a próxima.